Tá. Vai mutar todo mundo. Vamos lá, Roberto? Vá por mim, vamos embora. Então vai. Pode Já ser? tá? Já, pode ser. Bom, então é o seguinte. Então, como eu estava começando a falar antes, esse moral da história é como quando a gente conta uma história e acaba, então a gente tem que ter uma moral da história. Então, esse título é uma alusão ao final do livro que nós vimos o ano passado, tá certo? Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa, se viu alguma coisa. Enfim, não o resumo do livro, mas eu sou franco para vocês, eu não entendia nada de arte, nada, absolutamente nada. Deu para anotar. Era mal. Então, eu dei uma lida, aproveitei que a gente está junto, eu aproveitei para dar uma lida, apresentar alguma coisa, enfim, mas até para aprender, além do convívio com vocês, né? Então, já que nós fizemos o encerramento do livro do ano passado, né, a moral da história. Se bem que essa parte que eu vou falar hoje está no começo do livro. Quer dizer, eu olhei mais ou menos o que estava no começço do livro, segui um pouco, Olha, depois eu na me realidade, cansei. Roberto, deixa eu só explicar. Nós temos uma versão daquele livro que nós estamos acompanhando, ou acompanhamos em espanhol, tem uma versão em português. E na parte inicial do livro tem uma série de assuntos que o Roberto está abordando, de certa maneira. Isso, exatamente. A versão que eu tenho é uma A versão em português tem essa introdução que o Roberto está... Isso. Mas se bem que ela é uma introdução chata para chuchu, como os 2, 3, 4 primeiros slides eu segui o livro. Depois eu abandonei, eu vi mais ou menos qual era a ideia da autora, e aí eu peguei a rédea no meu dente e fui para frente do jeito que eu achava que eu devia ir, tá certo? Bom, então, moral. Essa aí é a moral da história, é o fechamento daquilo que nós vimos o ano passado. Devia ter sido a primeira conversa que nós tivéssemos tido no ano passado, mas vai ser a última, vai ser a primeira desse ano, tá? Vai lá. Vou indo. Então, esse primeiro slide é arte, definições e indefinições. Aquilo que eu falei para vocês. Desde daquela primeira vez que eu participei, eu acho que era a segunda, terceira vez que a turma se reunia, o Ari veio com essa história, o que é arte, ele começou a infernizar todo mundo, e alguém falava que era arte, ele provava que não era, outro dizia que era, enfim, uma confusão danada. Então, eu achei que, ao final do livro, a gente deveria ter pelo menos alguma ideia do que é ou não é arte. Eu andei vendo algumas definições e disse que hoje eu vou, mais do que ir no gogó, como diz o Carlão gosta de ir no gogó, eu também gosto de ir no gogó, não sou de ler muito, mas hoje, pela característica do que a gente vai apresentar, eu vou ler um pouquinho mais. Arte é a habilidade necessária à produção de um objeto ou para o exercício de uma atividade. Por exemplo, ferreiro, sapateiro, poeta, pintor, escultor. Na Idade Média, o pessoal falava arte, tanto que a turma era dividida em artes e ofícios, né? Foi no fim da Idade Média, começo do Renascimento. Com o tempo, a arte para fazer objetos úteis chamou-se ofício. O ofício bem feito e com criatividade individual denominou-se artesanato. E, finalmente, artesanato muito bem feito seria uma obra de arte. Então, fala o que é arte, mas não define, na minha opinião, não define exatamente o que é uma arte. Por séculos, a arte passou a definir as obras que buscavam o belo. Depois, percebeu-se que o belo, ou não, pode ser diferente para cada pessoa, ou para os diferentes povos e culturas. Por exemplo, para minha mulher, eu sou belo. Para muitas outras, eu não sou. Fazer o quê? Eu sou para quem interessa. O conceito de arte é também uma função do tempo. Uma outra definição é que a arte é uma forma de comunicação. Puxa vida, mas pessoalmente, eu acho essa e outras definições muito vagas, quer dizer, que não definem exatamente. Eu também não sei exatamente como definir, né? Mas... Outra coisa, arte é qualquer coisa que nos cause emoção. Às vezes, há coisas que não são tão boas e nos causam emoção. Que mais?
eu realmente não saberia o que mais dizer sobre arte. Vamos lá, Wagner. Olha aqui, arte, obra de arte. Aqui a gente vê, eu coloquei duas figuras. Uma é a Pietà, do Michelangelo, que está lá em São Pedro, em Roma. É uma escultura, quem já viu pessoalmente sabe, é uma maravilha. Né? O outro lado é uma arte popular eslava. Repare, as duas estátuas têm o mesmo tema. É Maria com o filho morto em seus braços. Dá uma olhada na estátua do Michelangelo e na outra. É Maria com o filho morto nos braços. Ambas as obras procuram comover pelos sentimentos de piedade. Claro, há uma mãe com um filho morto no seu colo, né? Mas somente a obra de Michelangelo alcança o nível de obra de arte, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a grande maioria, a maioria absoluta, aquela mais jovem que ele. A obra da Pietà do Michelangelo do que a outra. Mas a ideia de fazer era exatamente a mesma. Os dois artistas tiveram a mesma ideia para fazer a representação da Maria com o filho nos seus braços. Vai lá, Wagner. Por que a gente deve entender uma obra de arte? Bom, as imagens, como forma de comunicação, foram anteriores à escrita. Claro, né? Muitos povos que não tinham escrita faziam arte. Exatamente, era uma maneira de se comunicar. Era uma comunicação através da arte. Agora, para ter uma comunicação, a gente tem que entender a linguagem das imagens. Ela é rica, porém é necessário conhecê-la, conhecer a linguagem da arte. Caso contrário, a gente não tem uma comunicação, a gente não entende. Eu coloquei aí alguns exemplos. Primeiro, é uma pedra da época do Paleolítico, da pedra lascada, né? Teve alguém ali que tentou pintar alguma coisa, dá para ver alguns sinais em vermelho. Não sei se apagou ou se a gente não entende o que são esses sinais. Para nós, ela tem valor pela idade, mas como obra de arte, não tem valor. Outra coisa embaixo são os hieróglifos, né? Que depois do Champollion, as pessoas, os entendidos, começaram a entender o que estava escrito. Mas os hieróglifos eles eram colocados para comunicação e também para enfeite. E muitas das obras, templos, túmulos dos antigos egípcios, existem hieróglifos que relatam alguma coisa. Mas o próprio hieróglifo é tão bem feito que passa a ser até uma obra de arte, só artisticamente, só o feitio dele já é uma obra de arte. Agora, quem sabe ler realmente complementa, né? Outra coisa, essa imagem do Antonello di Messina. Messina é uma cidade no sul da Itália, né? Fica entre a Ponta da Bota e a Sicília, é o Estreito de Messina. E o Antonello tinha nascido lá. E ele pintou essa Virgem da Anunciação. Veja que interessante, existe uma série de símbolos aí. Naquela época, a turma pintava o manto da Virgem de azul. Então, ela está lendo alguma coisa e, de repente, aparece o anjo. Ele quis representar isso. Aparece o anjo que vai avisar que ela vai ser a mãe de Jesus. Ela, meio que assustada, ela recebe a Anunciação. É por isso que chama-se a Virgem da Anunciação. Do outro lado, nós temos o quadro do Eduardo Munch, que é o Grito. Esse quadro, eu antigamente não entendia absolutamente nada desse quadro, e eu procurei, mais ao final desse PowerPoint de hoje, colocar um tipo de uma análise dessa obra. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é uma análise que eu fiz também ajudado por algumas leituras que eu fiz, tá certo? Mas o Grito, quando conheci pela primeira vez, e depois que eu conheci, quando eu comecei a entender, ou eu acho que comecei a entender o que o autor, o pintor queria transmitir, eu achei realmente uma obra magnífica. Portanto, a comunicação, a gente entender o que a obra de arte significa, o que ela quer dizer, o que o autor quis dizer, eu acho importantíssimo, né? Vamos para a próxima, vai. Entendeu o que o pintor queria transmitir.
Bom, aqui vai um pouquinho de leitura, gente. Aqui do lado, do lado direito, no alto, está a Última Ceia. É um afresco que foi feito por Leonardo da Vinci em um mosteiro que fica lá em Milão, ficava e fica lá em Milão, e era no refeitório desse mosteiro. E ele pintou a Última Ceia. Eu aí coloco, isso aí eu andei da pesquisa que eu fiz, esse aí, inclusive, é a pesquisa do livro, né, que nós adotamos, os componentes da comunicação. Tem o emissor, que é aquele que decide comunicar alguma coisa. A gente olhando no quadro de baixo, o emissor é o autor, é o Leonardo da Vinci. Ele quis transmitir uma mensagem, que é o conteúdo da comunicação. A mensagem é um episódio da vida de Jesus, o código. Sistemas de sinais da comunicação que deve ser conhecido por quem recebe a mensagem. O receptor eram os monges do convento. Esse aí ficava lá no refeitório. Então, eles que recebiam a comunicação dessa imagem feita pelo Da Vinci, né? Eles, enquanto almoçavam, jantavam, sei lá, tomavam café, eles viam aquela última ceia de Cristo e seus apóstolos, né? Atualmente, isso já virou meio de visitação pública, então agora não são mais os monges do convento os receptores, hoje é o público em geral que vai lá em Milão e vai ver essa obra. O que a gente foi naquela época. O contexto é o meio, o local no qual se realiza a comunicação. No caso, é a Itália, na época das senhorias, cidades e estados, e lá quem mandava na cidade de Milão, daquela época, era a família Sforza. Quem passou por Milão já deve ter visto o castelo chamado Castelo Sforzesco, que era exatamente o castelo dos senhores de Milão daquela época. E, finalmente, a função é o objetivo da imagem. A função era educar as pessoas na fé e na devoção. Sinteticamente, a obra de arte é assim: tem um emissor e tem um receptor. Entre os dois existe o canal, que é a obra de arte, e a mensagem que o autor do quadro, no caso, do afresco, no caso, quis transmitir. Então, é um negócio bastante simples. E todas essas palavras, só porque constava lá, eu comecei a achar que estava ficando bastante chato esse negócio de falar coisas meio que óbvias, né? Vai lá, Wagner. Ainda no tema aí da Última Ceia, vamos ver o estilo do artista. Olha, nós temos duas representações, 2 quadros. É o mesmo tema, a mesma mensagem e na mesma época. Praticamente foram feitos simultaneamente. Só que os artistas são diferentes, então cada artista tem o seu estilo. A gente